Na edição dessa segunda, 8 de novembro, menor de idade troca tiros com a polícia em Dom Pedrito e morre. Novidades no caso do policial bagiense que atirou e matou outro policial em Porto Alegre. E o Guarani ganha o jogo de volta e se classifica para as semifinais da divisão de acesso agora no Bom Dia Bagé. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Bagé dessa segunda-feira. Hoje, 8 de novembro de 2021, agora 16 graus. A temperatura lá na rua está Lauren Brasil. Lauren, bom dia, bom começo de semana. Temos bastante novidades nesse comecinho da primeira semana oficialmente aí de novembro, uma semana completa, né? Bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Bagé. E hoje o sol está brilhando aqui na Rainha Fronteira. A temperatura já está bem amena, já está aquecendo por aqui. E vamos ter muitas atualizações de casos aqui da Rainha da Fronteira e outros casos também da cidade. Muita notícia, muita informação. Então continuem nos acompanhando aqui no Bom Dia Bagé. Aproveitem aí para comentar e para compartilhar também a nossa live para que mais pessoas fiquem por dentro de todas as notícias aqui da nossa cidade e da região. Boa, Lauren Brasil. Quem puder estiver assistindo aí em casa, façam várias coisas aqui na live hoje. Interajam com a gente. Vocês podem curtir a live, vocês podem comentar sobre os assuntos que nós vamos discutir ao longo do programa e também compartilhar a live para mais pessoas verem e ajudar o nosso trabalho. Então, se vocês puderem, aí eu peço que vocês compartilhem essa live para os amigos de vocês das redes sociais aí do Facebook também ficarem por dentro das principais notícias de Bagé. Começamos, Lauren Brasil, com a repercussão então da morte de um menor de idade lá em Dom Pedrito nesse final de semana. Uma tragédia aí já anunciada. Um menor de idade morto numa troca de tiros lá em Dom Pedrito. Mais informações, por favor, Lauren. Um jovem acabou sendo morto aí no confronto com os policiais lá em Dom Pedrito neste domingo, né? A polícia que foi chamada para uma ocorrência de um assalto no bairro Humaitá acabou entrando em confronto com esse menor de 17 anos. Ao perceber que os policiais chegavam ao local, o jovem sacou um revólver de calibre 38 e disparou contra a viatura. Na troca de tiros, o menor foi atingido fatalmente e acabou vindo a óbito, né? O menor de idade, ele já tinha algumas passagens pela polícia e em março desse ano ele já tinha participado de um assalto. Então aí já era algo, infelizmente, né, que acaba sendo previsto. Esses menores que acabam aí entrando para este mundo, o fim, infelizmente, nunca é dos melhores. Ou acaba sendo preso ou acaba morrendo em algum confronto, né? Uma triste realidade, mas foi isso que aconteceu. Então aí um menor de 17 anos acabou morrendo no confronto com a polícia em Dom Pedrito. Lauren Brasil, essas duas opções, né? A gente sempre fala sobre isso, quando envolve inclusive tráfico de droga também, só tem duas saídas, é a cadeia ou o cemitério. Parece uma frase de clichê, uma frase de pessoa antiga, mas é a pura verdade. A gente não conhece um caso de sucesso, a gente tem aí um exemplo desses no final de semana, infelizmente, lá em Dom Pedrito. Bom, Lauren Brasil, falando em caso de polícia, aí um caso que está repercutindo no estado inteiro é o caso do policial bagiense que atirou e matou um colega de trabalho lá em Porto Alegre. Temos novidades nesse caso também? Temos atualização sobre esse caso, né, do policial militar bagiense Fábio Souza, que acabou matando o colega, também policial militar, lá na cidade de Porto Alegre. A polícia prendeu na última sexta-feira, na cidade de Torres, uma dupla suspeita de ter participado do atentado policial militar contra o Lucas Oliveira. O policial foi morto aí na última segunda-feira, no dia 1º, em Porto Alegre, com um tiro disparado pelo colega, o bagiense Fábio José Portela de Souza. Os suspeitos foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e, de acordo com a polícia, a arma apreendida pode ter sido a mesma utilizada no atentado. E também com eles foi apreendido o veículo utilizado na fuga após o atentado. A polícia segue investigações do caso, né, sobre esse caso do policial militar, o bagiense, o Fábio de Souza, que acabou matando o colega na última segunda-feira. O crime aconteceu em uma loja ali, né, quando eles foram abordados por essas outras duas pessoas e acabaram entrando em confronto de tiro. E quando o colega foi para trás do carro verificar o parceiro, acabou levando um tiro na cabeça. A polícia aí que já vai por outra linha, né, para a linha de emboscada, não mais de assalto, mas sim para a linha de emboscada, e a gente vai seguir
verificando aí, acompanhando as atualizações desse crime. Yuri, falta contigo. Bom, vamos para o futebol então. Ontem tivemos o jogo de volta das quartas de final da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Para quem não sabe, a divisão de acesso é a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Inter e Grêmio, por exemplo, estão na primeira divisão. Guarani está na segunda divisão. O Guarani quer chegar à primeira divisão para disputar aí o Campeonato Gaúcho contra Inter e Grêmio ano que vem. E para isso precisa chegar na final. Chegando na final desse campeonato, ano que vem, o Guarani está junto com o Inter, Grêmio, Juventude, Caxias, disputando aí a elite do futebol gaúcho. Mas para isso, o Guarani precisa chegar na final. E ontem ele disputou o jogo de volta das quartas de final. A gente vai ver as imagens aí neste momento. O Guarani venceu por 2-0, precisava vencer por 1-0 para poder empatar o jogo, já que tinha perdido o jogo de ida lá em Farroupilha contra o Brasil de Farroupilha. E ontem o Guarani acabou vencendo por 2-0 a equipe do Brasil de Farroupilha aqui no Estrela d'Alva. O Guarani venceu então aí por 2-0 com gols de Murilo e também de Café. O Guarani avança para a semifinal. Agora, gente, a coisa fica séria. Por quê? Porque o Guarani precisa vencer mais 2 jogos só. Vencendo mais 2 jogos só, passando para a final da divisão de acesso, nós vamos ter um time bagiense na elite do futebol gaúcho ano que vem, jogando contra a Inter, contra a Grêmio. Aí sim vai ser legal, porque a gente vai poder receber aqui as grandes equipes do futebol gaúcho aqui em Bagé e vai acompanhar o Guarani aí na saga pela Série A. Vamos torcer então. O próximo jogo já está marcado para a semana que vem contra o Veranópolis e a gente vai obviamente seguir acompanhando aqui. Parabéns ao Guarani, que a gente consiga levar o Guarani aí para a Série A do Campeonato Gaúcho. Bom, Laura, em Brasil nós temos o que mais de novidade? Conta pra gente. E um caixa eletrônico foi alvo, né, de assalto lá de criminosos lá no supermercado da Ulha Negra. Eles invadiram aí o supermercado, conseguiram abrir a porta do supermercado com um maçarico e também conseguiram aí, né, abrir o caixa eletrônico. De acordo, por enquanto, não foi divulgado se algum valor foi levado do caixa eletrônico, mas eles levaram do caixa do supermercado o valor de R$200 e mais um cofre também. A gente vai seguir acompanhando aí para ver se eles conseguiram realmente levar algum valor do caixa eletrônico. E hoje também retorna em todo o estado as aulas, né? Agora é obrigatório o pessoal voltar às aulas, tanto nas escolas particulares, municipais e estaduais. Antes o pessoal estava aí, né, no ensino híbrido, alguns iam à escola, outros pessoais que optassem por ficar em casa, vendo aulas online, tinham esta opção e agora o retorno é obrigatório, somente pode ficar em casa o pessoal que tem algum atestado médico que alegue que não pode retornar às aulas presenciais. Então o pessoal aí retorna hoje as escolas voltam aí a ter todos os alunos, claro que sempre, né, mantendo todos os protocolos aí de saúde, porque o Covid ainda está aqui na cidade e no país, mas o retorno já é obrigatório agora. E eu me despeço de vocês aqui nesta segunda-feira. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, que durante o dia vai ter muito mais notícia. Voltamos amanhã a partir das 8 horas e eu espero vocês aqui para acompanharem e ficarem sabendo de todas as notícias de Bagé e da região. Uma boa semana a todos. Espero todos vocês amanhã aqui no Bom Dia Bagé. Até mais, Yuri. Do Laura em Brasil, e vamos só uma correção antes de falar do Garupa aqui, uma correção. O jogo do Guarani na semifinal agora não é contra o Veranópolis que eu acabei de falar. O jogo é contra o Avenida de Santa Cruz. Está corrigindo aqui o Marcelo Soares, que deve ser um índio guerreiro, um torcedor do Guarani. E mesmo que não seja, está ligado aí no futebol da Rainha da Fronteira. Muito obrigado, Marcelo, pela correção e obrigado pela audiência também. Quem está por aqui também é a Janaína Amaro, desejando bom dia, a Rosane Caçapietra, a Grace Camejo, acho que eu já falei, o bom dia. E tem mais 2 ou 3 pessoas que, infelizmente, o Facebook nos tirou os comentários aqui, sumiu. E a gente não conseguiu dar bom dia para vocês. As primeiras pessoas que comentaram aqui na nossa live, desculpa. Semana que vem a gente dá um bom dia. Aliás, semana que vem não, amanhã, se vocês não derem um bom dia, a gente dá um bom dia. E se mandarem agora aqui também eu leio, tá? Então, desculpa aí não ler os comentários das 2 ou 3 primeiras pessoas que conversaram com a gente aqui. A Deise Dantas está por aqui também. Ô Deise, te perguntar uma coisa. Já tem um Garupa no teu celular aí ou não? Vocês que estão nos assistindo aí. Tem um Garupa, uma hora vocês vão precisar.
Eu, por exemplo, uso hoje muito pouco garupa porque eu tenho meu meio de locomoção, mas quando eu saio para tomar uma cervejinha, por exemplo, quando está chovendo, quando eu preciso fazer alguma voltinha mais específica, eu uso o garupa. Esse final de semana eu usei, fui e voltei de uma festinha aí que eu participei e utilizei o garupa, utilizei o desconto do garupa, inclusive, que é diário. O garupa tem desconto diário e vocês podem pegar esse desconto lá nas redes sociais deles, é só entrar no Instagram ou no Facebook do Garupa, usar o código ali e vocês vão ter um desconto que só vai ter quem utilizar esse cupom. Quem não tiver, paga o preço normal. Então tenham um Garupa no celular de vocês, é uma boa opção, uma hora vocês vão precisar e quando precisarem, o Garupa leva vocês. É o melhor aplicativo em Bagé para se locomover, o mais seguro, o mais famoso aplicativo de Bagé, com qualidade, vocês podem sair e voltar de casa com segurança também, tá bom? Voltamos amanhã, né? Voltamos amanhã com mais notícias. A Deise Dantas mandou aqui, ó, bom dia, Laura em Brasil. Eu vou dar um abraço para você que tu mandou um abraço para ela, Deise. E é isso, gente. Voltamos amanhã ao vivo, a partir das 8 horas da manhã, com as principais notícias de Bagé. Muito obrigado pela audiência. Se cuidem, boa semana para vocês, que seja uma semana boa aí para todos nós. E amanhã a gente volta a se falar ao vivo aqui no Diário, mas vocês podem também seguir nos acompanhando no Instagram, no Facebook, e amanhã a gente se fala melhor. Vamos terminar aí com as imagens do centro de Bagé, nessa manhã de segunda-feira, 8 de novembro, 16 graus lá na rua. Muito obrigado pela audiência, gente. Amanhã a gente volta. Fiquem aí com a imagem da Avenida Tupi Silveira e amanhã a gente se fala melhor. Até mais.